Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu vou transmitir a liturgia da Igreja Católica de 26 de agosto de 2022, sexta-feira, 21ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada deste dia 26 de agosto. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim. Clamo por vós o dia inteiro. Olha, do Salmo 85, versículos 1 e seguintes. Oração do dia, rezemos. Deus que uni os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde encontram as verdadeiras alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 17 a 25. Irmãos, de fato Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Com efeito, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus houve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que texto lindo, hein? Do apóstolo dos gentios, São Paulo, Paulo de Tarso. Belíssimo, não é? Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 33, versículos do 1º ao 2º, 4º ao 5º, 10º a B, 11, refrão 5º B. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Repitamos: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas
os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Repitamos: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno texto de Lucas 21, versículo 36. Aleluia, 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 aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem, para ficardes de pé ante o Filho do Homem. De pé ante o Filho do Homem, aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 25, versículos do 1º ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 25, versículos do 1º ao 13. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como uma história. A história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Fechou-se a porta. Mateus 25, versículos do 1º ao 13. Nós temos um tempo, temos uma vida, somente uma. Conforme ensina a carta aos Hebreus, só se vive uma vez e logo após nossa morte segue-se o juízo que decide nossa eternidade. Hebreus 9, versículo 27. Pintemos a mesma cena em cores mais vivazes. Deus preparou-nos um banquete, a festa das núpcias do Cordeiro, seu Filho, e espera que fiquemos atentos, despertos, preparados para o grito que se ouvirá no meio da noite fechada de nossa história. Aí vem o noivo. Neste momento, quem estiver preparado entrará para o festim. Quem chegar depois achará a porta fechada. Eram 10 as virgens, símbolo
da alma à espera do Senhor. 5 delas sábias, 5 insensatas. Prefiro a tradução antiga, 5 prudentes e 5 loucas. Temos uma escolha entre a prudência e a loucura. A prudência deriva certo azeite que foi acumulado, reserva para a hora H. A prudente deriva certo azeite que foi acumulado, reserva para a hora H. A loucura consiste em não levar a sério a urgência da hora e cochilar sem o óleo do Espírito. Para o místico russo do século XIX, São Serafim de Sarov, o azeite que alimenta a chama das lâmpadas noturnas é o próprio Espírito Santo. Sem ele, ficamos nas trevas. Com ele, nossas lamparinas se acendem e acompanhamos festivos a entrada do Cordeiro de Deus para o banquete nupcial. Em nossa vida, há muitas formas de cochilar. Concentração exclusiva no trabalho, na carreira e nos negócios, isto é, enganhar a vida como se não houvesse lá no alto um Pai providente. Uma corrida tresloucada em busca do sucesso, saltando de palco em palco, de projeto em projeto, de produção em produção. Uma luta encarniçada para tomar posse e conservar o poder, usando para isso todos os meios e procedimentos, custe o que custar, doa quem doer. Isso é loucura, diz o Evangelho. Loucura que nos distrai do essencial, o amor de Deus e o amor ao próximo, ao mesmo tempo que nos fragmenta a alma, dilacera o corpo e entreva o espírito, pura loucura. Enquanto isso, os pequeninos, que tudo esperam no Senhor, dedicam seu tempo à oração e ao serviço aos irmãos, à meditação da palavra e a vivê-la no dia a dia, ao convívio fraterno e à adoração. Assim, suas lâmpadas permanecem com o óleo da vida, a presença atuante do Espírito de Deus, que permite caminhar na penumbra enquanto não chega a aurora. A aurora vai chegar. A luz vencerá as trevas. O noivo não tarda a chegar. Mas quando chegar, estaremos despertos? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Ficarei de pé na torre de vigia. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Vamos aos santos do dia. Olha, eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Estou dizendo a fonte, mas aqui nos meus endereços eletrônicos, os vídeos e textos da minha parte podem utilizar graciosamente, livremente, para evangelização, para tentar salvar almas. Você pode salvar uma alma. Tem gente que precisa dessa mensagem de Deus, que não conhece Deus, não conhece Jesus, não conhece essa salvação proposta pelo nosso Redentor, pelo nosso Pai, Abba Pai, pelo nosso Espírito Santo que nos santifica. Então passemos essa mensagem à frente. Acesse o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. São Cesário de Arles é um santo comemorado no dia 26 de agosto. Cesário viveu no século V. Ele foi bispo de Arles, na França. Porém, sua família não queria que ele se tornasse padre. Ele abandonou a família, retirando-se para um mosteiro e dedicando-se aos estudos dos documentos da igreja. Com seus escritos, Cesário defendeu a doutrina da Santa Igreja, que, na época, sentia necessidade de avaliar os trabalhos de evangelização. Cesário era o encarregado de organizar os encontros e produzir os documentos. Com uma inteligência extraordinária, combatia as heresias que circulavam na época, especialmente o
pelagianismo, que dizia que o homem não precisava das graças de Deus, que a nossa inteligência poderia proporcionar a nossa salvação. Cesário combateu-a com todo ardor religioso. São Cesário de Arles, rogai por nós. Agora outro santo, São Luís de França. Luís de França. Ele preferia assinar Luís de Poissy, isto é, com o nome da localidade em que foi batizado, afirmando que a dignidade mais alta tinha recebido lá. Não se importava com as outras honras, mas como seu povo o houvesse coroado rei com 12 anos apenas, quis desempenhar as funções de rei com escrupulosa perfeição, colocando juntas duas coisas que a nós mortais comuns parecem até inconciliáveis: ascética e poder. Sob as vestimentas da realeza, as vestimentas de seda, trazia o cilício da penitência. Muitos achavam exagerado o tempo que ele dedicava à oração. É engraçado, comentava o jovem soberano. Reprovam como crime a minha devoção, mas não diriam uma palavra de crítica se eu gastasse todo esse tempo na caça ou no jogo. Nasceu em 1214, sua mãe, a virtuosa Branca de Castela, regente da França durante a minoridade de Luís, havia-lhe dado sólida formação cristã. Monarca pacifista, teve de pegar as armas primeiro contra os ingleses, que derrotou, depois contra os vassalos rebeldes, que submeteu. De várias partes, até de Roma, recebia conselhos interesseiros de fazer guerra ao imperador Frederico II, mas o ajuizado rei não se deixou levar, ao contrário, fez-se apaziguador entre o Papa e o imperador. Dedicou-se com muita energia à renovação da justiça e da economia do seu país. Exemplar, seu modelo de exercer a justiça. Dizia: se um pobre está encrencado em uma ação judicial contra um rico, defenda a causa do pobre enquanto a verdade não vier à tona. Construiu hospitais, asilos, escolas, favoreceu a Universidade de Sorbonne, dando à França o primado da cultura europeia, encorajou o desenvolvimento das ordens mendicantes. Depois, prosseguindo no ideal religioso, empreendeu uma cruzada para a libertação dos lugares santos. Conquistou Damietta em 1249. Mas, um ano após, caiu prisioneiro dos egípcios na batalha de Mansourat. Seu exército tinha sido dizimado pela peste e pela fome. Pelo seu resgate foi pago um preço altíssimo, e seu insucesso custou-lhe uma sublevação dos elementos hostis a ele na França. Luís, mudando a expedição militar em peregrinação, ficou 4 anos na Terra Santa. Depois, reentrando na pátria, tentou de novo a expedição, partindo desta vez do lado oposto, da Tunísia. Atingido pela peste, morreu às portas de Tunis, a 25 de agosto de 1270. 27 anos mais tarde, era elevado às honras dos altares. Uma de suas irmãs, Isabel, é venerada como bem-aventurada. São Cesário de Arles, rogai por nós, e São Luís de França, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus do impossível. Peça e receberá se for para o seu bem. Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Se for para o seu bem, Ele vai atendê-lo.
E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dissemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo e somos todos irmãos e cristãos. O significado é vinde, Senhor, vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Jesus, quando ele irá julgar toda a humanidade numa dimensão mística que não temos ideia de como será. Já pensou Jesus voltando com todos os seus anjos para o julgamento de toda a humanidade? Será o fim da história, a parousia. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno, para a danação eterna. Irá para a danação eterna aquele que recusar a graça de Deus. Ele morreu na cruz por nós, Deus, Jesus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Morreu por nós. Só temos que nos arrepender dos nossos pecados, me arrepender das nossas falhas, nossas transgressões, reconhecer nossos erros. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes e futuros, pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Shalom, a paz.